A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus, quando chamou os discípulos, principalmente Pedro, Jesus não falou em vão para Pedro, não. Olha, a partir de agora, você não será mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homem. Quando Jesus fala, irmão, ele não fala jogando conversa para o vento. Pode prestar atenção. O que ele fala, tu pode guardar, que mais para frente vai servir. Quando os discípulos enfrentaram aquela tempestade, que Jesus estava dormindo no barco. Jesus, quando convida os discípulos, diz assim, ó, entremos no barco e passemos para outra banda. Quando diz o texto que eles se veem no meio da tempestade, eles vão acordar Jesus, desesperado. E eles acordaram Jesus dizendo, não se te dá que pereçamos. Tem tradução que diz, o senhor não está vendo que nós estamos passando não? O senhor dormindo aí, a água invadindo o barco quase vindo a pique, o senhor não está vendo não? Mas sabe por que eles ficaram assim? Porque eles não prestaram atenção na palavra que Jesus havia dito antes deles entrarem no barco. Jesus não fala assim, vamos entrar no barco e tentar passar para o lado de lá? Vamos ver se dá para a gente chegar do lado de lá? Não, diz, ó, entremos e passemos. Ele já conjuga o verbo no passado. Se os discípulos, Jesus não disse vamos tentar. Jesus já disse o seguinte, nós já vamos, já passamos. Até porque nós vamos até enfrentar no meio da travessia tempestade. Mas lembre da palavra, passamos. Nós vamos enfrentar vento, mas na hora do vento, lembra o que ele disse. Ele disse, passamos. Na hora da tempestade, você vai ver a água açoitando o barco e o barco quase vindo a pique. Mas não olhe para a situação, olhe para o que ele disse. E o que ele disse foi, passamos. Ele estava dizendo o seguinte, vai vir muita coisa aí, mas nós já passamos. Aleluia. Deus, ele é tremendo, nós temos que prestar atenção na palavra. Jesus, quando chama Pedro, ele diz para Pedro, Pedro, a partir de agora tu não vai ser mais pescador de peixe, não, tu será pescador de homem. Por quê? Porque lá na frente Pedro tutibiou e quis voltar à velha prática. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele morre, Pedro ele é notificado por Maria Madalena, que Maria Madalena foi visitar o sepulcro e Jesus já tinha ressuscitado. Resumindo, por causa do horário, a Bíblia vai dizer que Pedro e João é avisado por ela, eles saem correndo até o sepulcro, quando chega lá não vê Jesus mesmo, e eles voltam, e aí Maria Madalena encontra Jesus, Jesus disse, olha, vai lá, fala para eles irem para a Galileia, porque lá eu vou ter com eles, e diga para Pedro também, para ele lá. A Bíblia diz que ela avisa para eles, inclusive Pedro vai. Eu fico imaginando o que passou na cabeça daquele homem, o arrependimento, quando fosse encontrar Jesus, o que ele ia pensar. Jesus falou que eu ia negá-lo, eu falei que não negava, falei que eu morria por ele disse que eu ia negar 3 vezes, antes que o galo cantasse, o galo cantou, eu neguei uma, neguei 2, neguei 3, o galo cantou, ele olhou dentro do meu olho, e agora ele está dizendo que quer falar comigo, mas enfim, a Bíblia vai dizer que o anjo aparece para Maria e disse assim, fala para eles ficarem reunidos, que quando eles menos esperar, o Senhor vai se apresentar para eles. A Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos quando o Senhor se apresenta. O Evangelho de João vai dizer, o verso assim, estando todos reunidos com as portas e a janela fechada, Jesus entrou e saudou dizendo, a paz seja convosco. Pedro ficou esperando a palavra que Jesus disse, e fala para Pedro ir lá também, que eu quero vê-lo. Mas ele está lá conversando com os discípulos, porque ele some, aí diz o texto que no outro dia ele aparece de novo, e daqui a pouquinho no meio da conversa ele some, não pede licença, não dá parte do Senhor, não despede de ninguém, aí ele aparece a terceira vez, e some de novo, aí Pedro ficou nervoso. Pedro olhou e falou, quer saber de uma coisa? Eu tenho profissão, viu? Não foi eu que me convidei, foi ele que me convidou, não foi eu que me ofereci, foi ele que me convidou, eu vou voltar a pescar. Pronto, Jesus já havia dito uns anos atrás, você não vai ser mais pescador de peixe não, você vai ser pescador de homem. Pedro disse, eu vou voltar a pescar, eu sei pescar, agora que Jesus morreu, ressuscitou, falou que era para mim vir para cá, eu estou aqui, ele aparece, não fala comigo, também não quero mais nada. Mas você já viu Deus abrir mão de quem é dele, meu irmão? A história vai dizer que ele volta à prática da pescaria, e ele leva com ele Tiago, João, e tem evangelista que diz que ele leva também Tomé. Mas a Bíblia diz que Jesus vai buscar lá na praia, porque quem é dele, ele sabe onde ele acha. Aleluia. Quem é dele, ele sabe onde ele acha. Eu estou profetizando, quem é dele, ele sabe onde ele acha. Você pode estar aqui, alguém teu não pode estar lá, e você queria que ele estivesse aqui, fica tranquilo, nós estamos debaixo de uma promessa, crê no Senhor Jesus Cristo, receba a profecia, vai ser salvo tu e a tua casa. Você está aqui, mas Jesus sabe onde achar aquele alguém que você está pedindo para colocar do teu lado e dar glória a Deus junto com você. E quando nós entramos aqui, irmão, nós vamos ver que muitos males atacam a igreja. E se nós olharmos para a carta que o Senhor endereça a Éfeso, nós vamos ver que o que a igreja de Éfeso estava passando, parece que João escreveu foi para nós mesmo, foi para os nossos dias, porque muitos males rondavam as igrejas, e hoje se nós formos ver, nós não estamos diferentes, estamos cercados pelos mesmos males. Você vai olhar aqui no contexto da história e do texto, que uma das coisas que estava rondando a igreja era o esfriamento. Esfriamento, irmão. Quanta coisa te distancia de Deus. É a dívida, é o dinheiro, é a crise, é o problema. Estamos mais preocupados com a provisão do que agradar o provedor. Se preocupamos com tanta coisa, foi ele quem disse. Por que está preocupado com amanhã? Eu gosto de uma frase do pastor Hernandes que diz assim, não se preocupe com amanhã, Deus já está lá. Aí tu um culto como esse não consegue dar um glória. A cabeça está quente, o coração está gelado. Deus está falando com você, esfria a cabeça, esquenta o coração. O amanhã, ele já está lá. Perseguição. Somos perseguidos ou não somos, irmão? Tu é perseguido na empresa, por quê? Porque é crente.
Às vezes é perseguido dentro de casa. Por quê? Porque é crente. Quem sabe alguém saiu de casa e diz, já vai mais um culto lá com teus irmãos? Mais um culto lá com teus irmãos que tu vai? Tu vai lá e não acontece nada, viu? Não muda nada. É panelinha, gosta de estar lá. Vai lá com teus irmãozinhos, vai lá. Perseguição dentro de casa, perseguição na empresa. Crentinho, quadrado, bitolado, cafono. Tem problema, irmão. Pode chamar do que quiser. Quando a parafuso apertar pra ele, é pro crentinho, pro quadrado, pro cafono que ele vai vir pedir socorro. Seja crente. Vizinho. Esses dias eu tava lá na igreja, sábado à noite teve Santa Ceia. Aí todas as congregações vêm para a sede e a gente se reúne para se alegrar em Deus e participar da ceia. Domingo de manhã nós somos na escola dominical. Aí encerrando a escola dominical, começa os ensaios dos departamentos, tocou meu celular e eu saí na calçada da igreja para atender o celular. Aí nossa igreja fica aqui, tem uma lanchonete na esquina, atravessa a rua, a vizinha da esquina do lado de lá. E eu tô conversando aqui com o irmão, conversando comigo, de repente ele falou, pastor, só um minutinho. Aí eu tô ali esperando ele voltar, eu escutei, olha lá ele lá, olha lá. É o pastor, dá vontade de catar ele, jogar esse copo em cima dele. Por que ele não pega os crentes dele e joga o copo no lixo da igreja dele? Falei, mas o único pastor que tem aqui sou eu. Quando era eu mesmo. Meu irmão, ninguém tomou Guaraná. Quem que vai tomar Guaraná lá? Ninguém foi na esquina dela. A lanchonete fica na porta da casa dela. A lanchonete não. Foi quem? Os crentes. Tudo é os crentes. Só que graças a Deus que nós temos um que guerreia por nós. É verdade ou não é? Perseguição. A igreja estava passando por isso. Heresia. Quantas heresias, irmão? Quantas heresias? Esses dias eu conversando com um pastor amigo meu, ele falou para mim, pastor, eu fiquei abismado. Me convidaram para pregar numa igreja. Paz, meus irmãos. Ele falou assim, estamos lá no púlpito esperando a hora da palavra, adorando a Deus, e um monte de obreiro com garrafa, pet, 2 litros de água e dando água pro povo. Água, toma água. Quer água aí? Acabou água. E aquilo incomodou. Ele falou, não é possível. Essa irmã da frente já bebeu uns 200 copos d'água. Mas que sede é essa? Ele falou, irmão, desculpa, por que esse puto tá bebendo tanta água? Comer o sal? Ele falou, não, é o término da campanha. Campanha? E que campanha que é? A campanha do leão. Mas que campanha que é essa, irmão? Quando o leão quer marcar território, faz o quê? Deus deu uma revelação ao pastor. Dá água pro meu povo. E aonde está o problema, manda eles descarregar a água que beberam lá. Isso é heresia, meu irmão. Não precisamos desse negócio, não. A igreja não mudou. Quem dá vitória para a igreja é a palavra de Deus. É Deus. Não precisamos de modismo. É tanta campanha. Passa no sal, lava no sabonete, leva a rosa, benze a água. Fica com a palavra liberta, a palavra cura, a palavra restaura. Imoralidade, sensualidade dentro da igreja. O que eu estou falando aqui é muito sério, viu, irmão? Não adianta a verja estar no pé, mas o espírito de sensualidade está na vida da pessoa. Espírito de sensualidade. Não, João diz assim, ó, eu vi ele passeando no meio dos 7 castiçais. Sabe o que é isso? Ele passeando no meio da igreja. A igreja é dele, a banda é dele, o coral é dele, os obreiros são dele, a igreja é dele. Presunção. 2 vezes, irmã. Presunção. Eu me exibi porque Deus me usa. Meu irmão, presunção. Só porque Deus usa. Apatia. Se tu pegar as 7 igrejas da Ásia aqui, tu vai ver os crentes apáticos. E por que nós não estamos vivendo uns dias desses, irmão? Apatia. Deus está falando, mas parece que nós estamos adormecidos, anestesiados. Apático. Está dizendo é para consagrar, para Deus abençoar. Parece brincadeira, mas o assunto é sério, né, irmão? É a campanha do receba, é a campanha do leva-chave, é a campanha do apartamento, o irmão que revela tudo, a igreja bomba, é estudo bíblico, ensino da palavra. Não. Apatia para o que é sério. Você vai ver, irmãos, que quando o Senhor se apresenta para João, ele manda as cartas e você vai ver que as cartas praticamente têm a mesma estrutura. O Senhor se apresenta, aprecia o que é para ser apreciado, reprova o que é para ser reprovado, mas deixa a promessa. Para 2 igrejas, eles receberam elogio, que foi Esmirna e Filadélfia. 4 igrejas receberam elogios e crítica, que foram Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E uma igreja recebeu só crítica, que foi a Laodiceia. Que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Eu não estou falando de 4 paredes, não estou falando de placa de igreja, porque eu sei que aqui dentro tem muita gente que está visitando e não é daqui. Mas não é isso que eu estou dizendo, não é 4 paredes, não é ministério, não é placa. Mas se Jesus passeasse no nosso meio hoje aqui, seríamos elogiados? Responda para você mesmo. Seríamos criticados ou só seríamos criticados? Vamos se analisar como que nós estamos. Porque Jesus está voltando, irmão. E ele chega, quando ele começa a escrever para os crentes de Éfeso, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Ele não escreve para o porteiro, não. Não escreve para regente, para cantor, para músico, não. É para o anjo da igreja, é para o pastor. Sabe o que ele está dizendo? A responsabilidade é tua. É por isso que João diz, a espada que saiu da boca dele é de 2 fios. Corta para lá, mas corta para cá também. Meu irmão, nunca foi fácil ser pastor. A coisa mais difícil que tem. E tem coisas que o pastor não pode falar. Porque se o pastor falar, alguém vai dizer, está dando indireta, conhece a vida, sabe do problema e fica dando indireta. Aí sabe o que Jesus traz? Traz um de fora. E o de fora, e eu vou falar. Eu não sou daqui mesmo. Tem profeta que quer ser maior do que o anjo da igreja. Na igreja não vem.
No ensino não vem, mas fazer visita e campanha paralela quer fazer. Não foi para você que o anjo apareceu não. Para o Senhor a carta foi endereçada não. Foi para o anjo da igreja. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso e diz: isto diz aquele que tem na sua mão direita os 7 pastores e anda no meio da igreja. Oh, irmão, ele anda no meio da igreja. Eu vou repetir, ele anda no meio da igreja. Deus não falou que é para ser diferente? Deus não te chamou para ser diferente no meio dos iguais? Deus não falou que a tua boca é santa? Jesus não disse que não pode sair 2 tipos de água da mesma fonte? Ou é água doce ou é água amarga? A palavra de Deus nunca matou. Eu nunca vi ninguém morrer. Está morto por quê, irmão? Estou morto porque tomei uma surra de Bíblia ali. Eu saí até desviado. Não, eu nunca vi isso. Eu já vi isso. Brincou com Jesus, brincou na igreja. E quem agir de engano não permanecerá dentro da minha casa. Da minha, é tempo de se arrepender, meus irmãos.